bem-vindos à equipe 6 Balcões de Informações do Inferno. Eu sou o André, temos o Francisco, o Lucas, a Marcele, o Matheus e a Tâmara. Bom, Rudolf Diesel nasceu em 18 de 3 de 1958 e morreu em 29 de 9 de 1913. Ele nasceu em Paris, e os pais dele eram alemães. Ele viveu a infância em Paris. Na adolescência foi estudar na Inglaterra. Daí saiu de Londres, foi para Augsburg. Lá ele deu continuidade aos seus estudos e se formou na Universidade Técnica de Munique. Após terminar a universidade, Rudolf desenvolveu um motor de combustão interno a pistões, que explorava os efeitos de uma reação química. Pronto. Bom, em 1893, Rudolf colocou seu primeiro motor em operação, e que era abastecido com óleo de amendoim. Em 1897, ele fez um motor melhor, desenvolvido para trabalhar, com óleo de origem vegetal. Daí, em homenagem a ele, né, que ele criou um óleo, daí, desenvolveu. Daí, então, em homenagem a ele, surgiu o nome Diesel, que era seu sobrenome. Daí, conhecido no mundo até hoje como Diesel. Isso foi bom naquela época, por causa da primeira Revolução Industrial, que surgiu novas máquinas a vapores, trens, um monte de veículos inovadores. Pronto. O óleo diesel é um combustível líquido derivado de petróleo, no qual consiste basicamente de enxofre e é utilizado principalmente em veículos rodoviários, ferroviários, marítimos e em geradores de energia elétrica. Já a extração do petróleo consiste no processo pelo qual o petróleo utilizável é extraído e removido do subsolo. Para realizar sua extração do petróleo e gás, são necessários 3 passos básicos: prospecção, perfuração e extração. Bom, o diesel é feito a partir da destilação fracionada do petróleo. Ele tem um aspecto meio oleoso, como o nome já sugere. Bom, ele é composto principalmente por hidrocarbonetos, que são compostos feitos de hidrogênio e carbono. Por isso, sua composição é considerada complexa. E além de conter alguns compostos orgânicos feitos de nitrogênio, oxigênio e enxofre. Próximo. Bom, sua fórmula química é C16H34, sua massa molar de 226,44 gramas por molécula, seu ponto de fusão a partir de 18 graus Celsius e seu ponto de ebulição a partir de 287 graus Celsius. Aqui nós temos a reação de combustão do diesel, onde nós podemos ver cada detalhe da sua reação. Bom, o diesel ele é muito utilizado hoje em dia, bastante, mas ele também causa grandes impactos ambientais, como por exemplo a queima do diesel, né, libera gases poluentes na atmosfera. Isso é um fato muito importante, pois isso faz que aumente o aquecimento global, que acaba prejudicando nós, seres humanos. Passa. Os principais impactos do diesel, que é causado por ele, é que ele libera diversos gases poluentes na atmosfera e na sua extração, o petróleo ele pode ser derramado nos mares, causando um prejuízo inestimável. As suas vantagens são seu baixo custo, a sua capacidade de aceleração é mais forte, a ignição por compressão e a sua maior durabilidade. As suas desvantagens são que ele tem um maior custo de aquisição e maior vibração, e também ele polui bastante o meio ambiente. As principais características gerais do óleo diesel são o seu aspecto líquido, a sua toxicidade ela é considerada média, ele não apresenta material em suspensão, que são resíduos sólidos,
Ele possui cheiro forte e característico, assim como a gasolina. Ele é um líquido pouco volátil e ele é um líquido tipo bastante inflamável. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, é o órgão anuente do comércio exterior brasileiro com potencial para atuar principalmente na administração e no processo de importação e de exportação de petróleo, derivados de petróleo e biocombustíveis. A ANP, ela restringiu a dois tipos de diesel que podem ser utilizados. Geralmente são fabricados mais de 10 tipos de diesel, porém só dois são os mais utilizados. Sabendo que só dois são os mais utilizados, no tipo A, ele é um processo que é proveniente sem tipo uma adição de biodiesel. Sim, o diesel, ele possui uma adição de biodiesel para ficar menos poluente. Isso seria o diesel do tipo B. Por que que não é tão proveniente disso? Porque o biodiesel ele tem uma taxa menor de geração de força, sendo diferentemente do biodiesel do diesel que tem uma taxa muito maior, porém é muito mais poluente. Por isso que eles adicionam biodiesel para ficar menos poluente. Aqui tem os tipos de óleo diesel, que são a taxa de enxofre que é acrescentada a cada quilo de óleo. Tendo do S10, que são 10 miligramas de enxofre por quilo, e até o S1800, que são 1.800 miligramas de enxofre por quilo. A cada taxa dessa que vai aumentando, ele vai aumentando muito mais a poluição. Porém, a taxa de consumo, quanto mais alto o valor de enxofre, é menor o consumo. Por exemplo, o S500 e o S10 são os dois que são vendidos, comercializados, que a ANP liberou. O S500 ele é mais barato do que o S10. O S10 ele possui mais tipo, recursos para uma melhoria nos motores para uma geração maior de força. Porém, o S500 ele tem um consumo menor. A utilização do óleo diesel, após ser processado, é empregado como combustível para motores do ciclo diesel, em especial nos caminhões, ônibus e pequenas embarcações marítimas, tratores, locomotivas, automóveis, máquinas industriais e etc. A produção brasileira. A Petrobras ela é a principal responsável pela produção e distribuição do óleo diesel. Só que o Brasil não faz a refinação da gasolina. E o que acontece? O Brasil exporta esse petróleo bruto, compra ele já refinado e revende no Brasil. Por isso que o preço da gasolina é muito alto.